como lidar com o efeito do treinamento concorrente. Nosso grande desafio hoje, principalmente para o atleta de alto rendimento. Trouxe um estudo aqui de 2014 que fala sobre a interferência entre treinamento concorrente força e de endurance. E esse artigo, esse excelente artigo, né, traz bases moleculares, explica o que está acontecendo dentro da nossa célula quando a gente fala de treinamento concorrente. Essas siglazinhas que estão aí na tela, né, AMPK, mTOR, né, CAMK2, que é a calcicalmodulina, são sinalizadores que vão sendo ativados dentro da nossa célula num formato sequencial que de alguma forma vai influenciar o nosso código genético a mudar o padrão de síntese proteica. E dependendo de onde ele mude esse padrão de síntese proteica, eu posso ter prioridades de adaptações aeróbicas ou de adaptações de força. Se ele mudar o padrão de síntese de mitocôndria, eu posso tender para uma melhora de adaptação aeróbica. E se ele mudar o padrão de síntese de pontes de actina e miosina, mais ponte cruzada, mais produção de força, uma tendência de prioridade para adaptação de força. Quando o teu atleta melhora no salto com contramovimento, ao longo das últimas semanas, ininterruptamente, aconteceram diversas vias moleculares que foram somando ao longo do tempo, que virou aos nossos olhos essa melhora da altura de salto. E no caso do treinamento concorrente, quando eu treino aerobicamente, existe uma substânciazinha aqui que ainda está sendo muito estudado. Eu falo substância de uma maneira geral, tá? Não, proteína. Existe uma proteína que está sendo muito estudada e esse é um modelo muito in vitro ainda, que não é um ponto final nessa história do treinamento concorrente, que parece que o treino aeróbico, quando aumenta a produção dessa proteína chamada MPK, inibe, por exemplo, a produção de mTOR. E ao inibir a produção de mTOR, eu inibo de uma maneira significativa a minha taxa de síntese proteica, principalmente fibras do tipo 2, reduzindo a minha hipertrofia. No fim das contas é o seguinte, quando eu vou pensar em treinamento concorrente, gente, eu preciso pensar alguns fatores, tá? Treinamento aeróbico antes do treinamento de força vai me gerar fadiga residual, principalmente fadiga central, tá? Isso vai reduzir a minha produção de força. Treinamento aeróbico antes do treinamento de força. Quanto maior o volume, maior a intensidade desse treinamento aeróbico, maior a produção de fadiga, maior o impacto sobre essa via. Vai reduzir a minha produção de força e vai reduzir a minha ativação das fibras do tipo 2, comprometendo o estímulo de treinamento de força e provavelmente reduzindo o meu estímulo anabólico, meu estímulo para hipertrofia. Porque eu vou conseguir levantar uma menor carga externa e vocês já viram lá no módulo da mentoria que a carga externa ela é responsável por gerar todos os sinalizadores moleculares para adaptação hipertrófica. Tá aqui, ó. Menor sinalização anabólica, menor ativação da mTOR, menor taxa de síntese proteica, menor hipertrofia da fibra. À medida que eu aumento a intensidade desse treino aeróbico ou volume, tá? Eu aumento a depressão de substrato, depressão de glicogênio, um aumento da oxidação de aminoácidos, contribuindo aí para uma redução do efeito na resposta anabólica. Bruno, mas se o aeróbico for depois do treino de força? Porque quando eu faço treino de força, eu estou ativando essa parte verdinha aqui, ó, essas vias, essas proteínas verdinhas aqui, mTOR, estou potencializando isso. Na hora que eu estou fazendo treino de força, já tem estímulo acontecendo. À medida que eu vou iniciando o processo de recuperação, isso aqui vai se potencializando, vai melhorando, essas proteínas verdinhas, né, mTOR, por exemplo. Só que na hora que eu vou para o treino aeróbico, eu estou estimulando outras vias moleculares, que são essas laranjas aqui. Então, eu quase que contraponho todo aquele estímulo que eu dei molecular para adaptar a força depois que eu acabar o treino e coloco uma disputa entre essas duas vias moleculares. Quem vai ganhar a disputa, gente, de adaptação da via molecular? Provavelmente a carga de treinamento que teve maior ênfase. Eu posso ter treinamento de concorrente
a minha temporada inteira. Inteira. Eu posso treinar de maneira concorrente a minha temporada inteira. Só que se eu souber ir modulando, hora prioridade para força, hora prioridade para aeróbico, hora prioridade para força, hora prioridade para aeróbico, eu posso conseguir adaptar as duas vias de maneira concomitante. Sabe onde que acontece isso? No ambiente das lutas. Um atleta de luta precisa ter força para jogar um oponente no chão, para socar um oponente, para chutar um oponente, com força para gerar um golpe. Só que ele tem 7 lutas na competição, que podem durar 5 minutos. Um atleta de judô, por exemplo. Demanda aeróbica elevada. E entre lutas ele precisa recuperar. Essa recuperação vem de onde? Metabolismo aeróbico. Então, ele também precisa ter uma boa capacidade aeróbica. E o treino é 90 minutos, 120 minutos com esforços repetidos, é um treino de demanda aeróbica elevada, um treino de esporte de combate. Eu vou lidar o tempo todo no treino técnico-tático com efeito treinamento concorrente, tendo que equilibrar o treino técnico-tático com o treino de força.